eu quero já deixar claro para vocês quais são as mensagens da minha palestra aqui. Obviamente que eu tenho trabalho aqui, gente, a minha missão aqui é de mostrar essa área de engenharia de software para vocês e eu não vou me furtar a esse trabalho, não. Mas, obviamente, eu não sou um cara que está simplesmente conscrito a ficar falando só de engenharia de software. Eu acho que a gente pode falar, com vistas à engenharia de software, algumas coisas muito interessantes. Em particular, o que eu gostaria de falar com vocês é que o Brasil é uma grande economia no consumo de software e nós somos um dos grandes jogadores na área de software, tá, gente? Na área de consumo de software, nós somos um dos grandes países do mundo. Nós não estamos deixando de lado problemas históricos e geográficos que têm a ver com o Brasil. O Brasil é o quinto país em termos de área no mundo. O Brasil é o quinto país em termos de população. E até 2003, 2004, mais ou menos, nós não tínhamos esse protagonismo na questão econômica. Se vocês olharem até 2002, 2003, o Brasil estava lá em 11º, 12º, 13º, alguma coisa assim em termos de economia. Aí, a partir de 2003, 2004, começou a acontecer um fenômeno interessante. A gente veio caminhando e eu acho que o máximo que a gente atingiu, e estejam à vontade para participar da palestra. Quando eu falar algo que vocês não concordam, podem falar. Eu prefiro que seja um diálogo aqui do que simplesmente a exposição do meu ponto de vista único. Ô, Gustavo, até onde que o Brasil foi? Não sabe? É isso que a gente precisa mudar, sabe, Gustavo? Nós precisamos ser agentes da nossa situação internacional, da nossa situação municipal, da nossa situação estadual, etc. Nós precisamos ser agentes disso aí. Se a gente continuar sem olhar isso, a gente vai dar espaço cada vez mais para Renan Calheiros ser presidente do Senado, Eduardo Cunha ser o presidente lá da Câmara. Então, a gente precisa olhar isso. O Brasil conseguiu chegar em 6º lugar. O que está muito dentro do que é a questão do protagonismo brasileiro com relação a todas essas outras coisas que eu falei, espaço físico, população, etc. Então, o Brasil é uma grande economia no consumo de software. Então, não quero... porque no passado já aconteceu o seguinte: Rodolfo, você falou que o Brasil não é nada no software, etc. Nós somos o 5º maior consumidor de software. Não, gente, olha, prestem bastante atenção. No consumo de software, nós somos uma grande economia. Nós somos uma grande economia. O problema todo é o desenvolvimento de software, e essa é uma das minhas mensagens. Gente, no desenvolvimento de software, alguém aqui tem algum número para apresentar aqui para nós? Gustavo? Como é que está o Brasil no concerto das nações em termos de desenvolvimento de software? Hein? Não é deve não, está muito ruim. Tá muito ruim. Omar, como é que está o Brasil? Então você não pode dizer que não aprendeu nada aqui nessa palestra. A nossa situação está assim, abaixo da crítica, gente. São muitas estatísticas e dividir o problema da produção de software no mundo é complicado, porque você tem um problema, inclusive, um problema complexíssimo, que é dividir o problema de software como produto e o produto de software como serviço, porque isso aí entra em diversos outros setores. E então vocês imaginem, hoje em dia, tem carros aí, se eu não me engano, é o Ford Fusion, tem mais de 50 microprocessadores lá dentro. E ali dentro tem software. Como é que você divide o que é da área automobilística, o que é da engenharia mecânica, etc., o que é software, etc. Essa divisão não é muito simples, não. Mas o fato é o seguinte, gente. O Brasil é um dos grandes consumidores de software. Eu diria para vocês aí que ele participa nesse setor aí da ordem de 2, 5, 8%, talvez, em termos do mercado mundial, o que é bastante.
Sim. Uma pergunta, a questão de software, minha opinião é a seguinte, eu pergunto se o Brasil, pelo menos eu posso falar, o Brasil é um polo tecnológico, pode-se falar que hoje a gente tem crescido bastante, mas como é que o Brasil vai mudar a questão de conceito de desenvolvimento de software se a cultura brasileira é muito voltada para a estrutura hierarquizada? E quando você trabalha com engenharia de software, você trabalha exatamente com gestão de projetos e com metodologias ágeis. E metodologia ágil, você tem ali a proposta de nivelar todo mundo praticamente ao mesmo nível hierárquico. E isso dificulta bastante, não? Sim, veja, como é que você chama? Hernani. Ô, Hernando, a resposta não é fácil, não, né? Se fosse fácil, já estariam fazendo, né? Em particular, nós temos até um professor aqui do DCC que ele é o chefe da parte de informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Ele, inclusive, é o segundo. Nós já tivemos, nos anos 90, um professor que foi o chefe desse mesmo setor do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos agora, de novo, um outro professor aqui do DCC como chefe, né, da Secretaria de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso não é simples, não. Né? Por exemplo, agora o que está sendo feito lá no Ministério, se você olhar as ações que estão sendo feitas, estão patrocinando muitas startups que têm planos estratégicos aprovados dentro de um certo critério, etc. Esse é o caminho que eles estão adotando lá. E eu não vou dizer para você que é um caminho ruim, nem que é o melhor caminho. Mas culturalmente o brasileiro está acostumado com o nível hierárquico, né? Você tem patrão, você tem o seu Esse é o ponto, Hernani. Esse é o ponto. Veja, a solução não é simples. Se fosse simples, nós já não estaríamos com esse problema na mão. Veja, o que eu estou querendo alertar aqui, Hernani, é simplesmente o seguinte. Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu não me coloco como o repositório das melhores e das boas soluções, não. Não me coloco, tá? Isso aí é muito importante. Mas eu não posso deixar no meu papel aqui de alertar as pessoas. Veja, é um privilégio poder estar aqui e conversar esse tipo de assunto aqui com vocês. Eu tenho que alertar isso aqui, gente. Eu não posso chegar, eu não consigo chegar aqui e falar um pouco, por exemplo, a minha história tecnológica aqui que eu vou contar para vocês é sobre teste de software. Então, eu vou amarrar muito dessa apresentação aqui em cima de histórias do tema teste de software. Mas eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês, e vocês é que vão ser agentes de mudança, Hernani. Na hora que você analisar essas coisas todas, etc., se você não quiser ser um ator técnico sem participação nenhuma, você vai ter que bolar algum jeito de dar uma solução para isso aí. É lógico que eu tenho algumas propostas de como que isso poderia ser conduzido. Eu não sou completamente inerte a isso não, tá? Mas eu não vou defender aqui nenhuma delas não. Inclusive porque eu não me sinto à vontade de fazer isso. Mas eu me sinto totalmente à vontade de falar o seguinte, olha que coisa mais maluca que é essa. Eu não consigo entender, isso é no mesmo estilo, você pode achar que é diferente, etc. Realmente é diferente, mas o impacto é o seguinte, eu penso lá na Alemanha, quando estava tendo o Holocausto, tem gente até que discorda que houve o Holocausto, eu não, eu acredito totalmente que houve a perseguição dos judeus na Alemanha, etc. Estava acontecendo aquela coisa toda e ninguém falando, etc. Quem estava falando, quem estava denunciando? No Brasil, nós estamos passando por um problema assim, muito estranho. Quer dizer, nós temos um dreno dos nossos recursos como nação, seja em termos de commodities, minério e outras coisas mais, e a gente poderia ser um grande jogador na questão da produção de software, e não somos. Nós somos um grande mercado consumidor e, na questão do desenvolvimento de software, nós somos porcaria. Basicamente, a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. E a possibilidade de sair dessa posição existe, e eu vou dar o caso para vocês da Índia. Em 1990, Hernani, a Índia estava num patamar muito parecido com o do Brasil. Menos de 0,5% do gasto de software era desenvolvido internamente. A Índia e o Brasil. E o Brasil fez algum tipo de planejamento. Os planejamentos no Brasil... Quem quiser ver um bocado dessa história, do que aconteceu no Brasil, eu conto na minha disciplina de engenharia de software aqui na FMG. E a Índia, o Brasil continua nesse patamar de menos... os números são muito complexos, gente, mas o Brasil continua basicamente nesse patamar de menos de 0,5%, viu, Gustavo? A coisa é triste, a coisa é muito triste, né? No concerto geral, assim, nós continuamos num patamar de menos de 0,5% da produção de software internacional.
A Índia já passou dos 8%. Então, Hernando, a Índia conseguiu. Eles, de alguma maneira, eles fizeram lá alguma solução. Se é boa, se é ruim também, de novo, eu não vou aqui falar. Eu só estou querendo te mostrar o seguinte, existe possibilidade de sair desse quadro. Se é bom, se é ruim, né? Você consegue metrificar um negócio que você pode falar se é bom, se é ruim. Mas veja, até fazer isso aí é complexo. Não é simples por causa desse exemplo que eu te dei da questão de como que o software vai penetrando em tudo. Então, não é simples, não. Bom, então essa vai ser minha mensagem, gente, recorrente aqui. Eu não trouxe dados aqui para vocês de maneira proposital. E a outra mensagem é que o software e a educação para desenvolvimento de software são temas cada vez mais impactantes. E eu vou estar apresentando também aqui alguns elementos. Mas é importante também eu ressaltar o seguinte para vocês. Muito do que eu vou amarrar na apresentação aqui tem algumas histórias, né? Eu estou utilizando uma técnica que está cada vez mais presente nos últimos 20 anos, que é o tal do storytelling, ou contar histórias, etc. Então, eu vou estar contando várias histórias aqui para vocês. Ontem eu estava conversando com a professora Olga ali. A Olga me falou que na apresentação dela, ela ia entrar em detalhes bem sangrentos de algoritmos. Quem teve na palestra da Olga? Não teve ainda. Pois é. Aí eu falei assim, não, a Olga entra, eu não vou ficar em alto nível demais, não. Se a Olga entra em detalhes sangrentos de algoritmos, deixa eu entrar em alguns detalhes sangrentos de engenharia de software, mas não vou entrar em detalhes tão sangrentos assim, não. Eu escolhi o tema teste para falar com vocês algumas histórias. Bom dia, senhores, bom dia. Mas são essas duas mensagens principais aí, tá, gente? Bom, então vamos lá. Eu vou discutir um pouco o termo engenharia de software, é sempre bom a gente separar alguns significados. Eu vou falar sobre professores do DCC que trabalham diretamente, né? Todos os professores do DCC trabalham com engenharia de software. Mas diretamente tem alguns professores que trabalham mais diretamente, eu vou estar falando deles. Eu vou falar com vocês das formações em computação e, finalmente, eu vou discutir temas de engenharia de software, o problema do conhecimento nas diferentes áreas. Esse estilo que eu vou fazer, gente, serve para qualquer área, mas eu vou estar focando na área de engenharia de software. Então, essa aí que é a nossa agenda. Então, a primeira coisa que eu quero alertar para vocês aqui é que esse termo engenharia de software, ele é usado, por exemplo, como nome de uma formação em computação. E aí tem uma história interessante que eu quero contar para vocês, que bom, isso vai aparecer mais para frente aí. Eu não sei se eu conto a história agora ou se eu conto a história mais para frente. Vou deixar mais para frente, eu vou me segurar. Então, pode ser o nome de uma formação em computação informática. Quem conhece algum curso de engenharia de software em algum lugar do Brasil? Opa, de onde, hein? Hein? Da UNB. No UNB eu não estava lembrado que tem um curso de engenharia de software. Quanto tempo que tem, hein? Deve ser coisa de 1 ano ou 2 no máximo. Eu vou contar a história já para vocês. Agora nós já temos cerca nesses últimos 4, 5 anos, a gente já tem cerca de uns 16, 20 cursos de engenharia de software. Mas há alguns anos atrás, gente, não tinha nenhum. Os únicos que tinham curso de graduação em engenharia de software era nome de fantasia. Eram os antigos cursos de tecnólogo com nome fantasia de engenharia de software. Esse é um negócio meio estranho também, que eu não tenho explicação nenhuma. Se algum de vocês tiver alguma explicação de por que o Brasil não tinha uma graduação em engenharia de software até poucos anos atrás, eu gostaria de saber, gente. Então, engenharia de software é o nome de uma formação em computação informática. Hoje em dia já tem cursos aí. Aqui no DCC, em particular, das formações, que vai aparecer breve, eu vou mostrar para vocês aí. Aqui nós temos ciência da computação, aqui nós temos sistemas de informação e nós já temos praticamente uma engenharia de computação, não é isso? Um embrião. Já vai aparecer. Bom, engenharia de software também é o nome de uma das áreas de pesquisa em computação, tá, gente? Na formalização, né, na burocracia que cuida da questão da pesquisa, da investigação, do acadêmico, etc., você divide, né, todo o espectro da ciência e aí você tem engenharia, dentro da engenharia você tem engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de minas, etc. Então, dentro da burocracia do conhecimento, gente, tudo é categorizado, né?
E dentro da burocracia computacional tem uma categorização que é o nome das áreas de pesquisa de computação. Eu vou estar falando na maior parte das vezes aqui com relação a essa que eu grifei de azul ali. Alguém aí é daltônico e não consegue ver que está em azul? Todo mundo consegue, né? Tá. Engenharia de software também é o nome de uma disciplina, né? de 60 ou 120 horas. Aqui no DCC nós já tivemos muita discussão sobre se a gente deveria ter uma ou duas disciplinas de engenharia de software, etc. Eu sinceramente, eu não sei, eu já fui partidário de ser só 60, depois eu já fui partidário de ser 120, duas disciplinas de 60, é complicado. E engenharia de software também ainda é o nome de uma área de ocupação profissional, de uma das engenharias, isso aí tem um problema seríssimo aí. Eu coloquei só um elemento rápido aqui para a gente discutir, que é o problema de... Quando você usa esse termo engenharia aqui, gente, junto desse termo vem uma série de questões legais e de problemas burocráticos, etc. Antes, então, de eu entrar nas historinhas, deixa eu apresentar aqui para vocês. Esses são os professores que são mais diretamente relacionados. Dentro da burocracia da ciência no Brasil, etc., esses são os professores que se declaram mais diretamente ligados, dentro do Departamento de Ciência e Computação, à questão da engenharia de software. Mas eu resolvi colocar ali, porque mesmo dentro dessa área aí, a questão de interação humano-computador, que está escrita ali como IHC, é mais ou menos discutida. Então, o professor Clarindo, ele não só... Todos ali têm, né? Vocês estão vendo aqui o engenharia de software. A única que falou comigo, não, Rodolfo, não precisa colocar que eu sou de engenharia de software, foi a Raquel. Então, são todos ligados à engenharia de software. E burocraticamente, dentro da engenharia de software, você tem a interação humano-computador aqui. E o Clarindo e a Raquel são ligados a isso. O Marco Túlio é ligados aqui à linguagem de programação. O professor Marco Túlio, então, é ligado à linguagem de programação. Se vocês quiserem ter contato com esse pessoal aí depois dessa palestra ou para saber alguns outros detalhes, é só vocês olharem a página deles lá, eles têm essas ligações. Então, no caso aí, o Eduardo e eu somos as pessoas que são assim, mais que diretamente ligadas à engenharia de software. Agora, eu devo dizer a vocês o seguinte, eu faço isso porque eu sou obrigado pela burocracia da ciência a me identificar com alguma área. E quando você identifica com duas, você começa a virar um pária e etc. Então, eu gosto de tudo de computação. Eu gosto de outras disciplinas também. Eu gosto muito também de política, etc. Isso que vocês estão vendo aqui é a burocracia que obriga a gente, então. Bom, então agora nós vamos falar sobre a questão das formações. Dentro desse problema que a gente tem aí do Brasil não estar no concerto das nações, né, que realmente fazem um desenvolvimento de software extenso, né, e envolvendo um bom dinheiro, dentro desse mundo inteiro, e em particular da principal nação, eu vou estar de vez em quando dizendo aqui para vocês muita coisa sobre os Estados Unidos, e não é porque eu sou um macaquito no estilo argentino. Os argentinos gostam de dizer que os brasileiros são los macaquitos. Não é o caso, viu, gente? Mas lá nos Estados Unidos, eles dominam muito do cenário porque o mercado estadunidense é assustador em qualquer dimensão que vocês olharem, né? Não bastasse o fato dos Estados Unidos ter uma população maior do que a população brasileira e ter uma área maior do que a área brasileira, nós somos 200 milhões, os Estados Unidos são 300 milhões de pessoas, né? Os Estados Unidos, contando com o Alasca, acho que é mais que o dobro, não é isso, Omar? Mais que o dobro. Gustavo, os Estados Unidos é mais que o dobro da área brasileira? Chega não? Ah, só 1 milhão a mais? Então vamos tirar o Alasca deles. Bom, então os Estados Unidos continental é menor que o Brasil? Olha aí que bacana. Bom, isso aqui, gente, grosso modo, foi herdado dos trabalhos, né, de duas entidades com sede nos Estados Unidos, que é a ACM, Association for Computing Machinery, e o IEEE, que é o Institute of Electrical and Electronic Engineers. E no Brasil, a única coisa que a gente contribui aqui de fora do que foi, vamos dizer assim,
induzido por essas duas associações, é aquela 1, 2, 3, a quarta linha ali, licenciatura. Lá nos Estados Unidos não existe a licenciatura explícita. A licenciatura também é algo que eu não consigo entender, gente. Até cerca de 5, 10 anos atrás, a gente não tinha uma licenciatura em computação. Aliás, eu não consigo entender essa questão da licenciatura de computação no mundo inteiro. Ela é estranha não só no Brasil, como no mundo inteiro. O fato é o seguinte, gente, a computação está entrando cada vez mais na vida das pessoas e a gente não pode deixar simplesmente acontecer de cada um, em função de uma maior ou menor intuição, se apropriar desse conhecimento na área de informática. Então, o que está acontecendo aí no mundo inteiro, e no Brasil está acontecendo de uma maneira muito incipiente, é que essa disciplina de computação ela vai tomar espaço de outras disciplinas, do tipo biologia, geografia, matemática. E isso não é uma batalha simples, não. Eu acho que a gente está sendo muito tímido nisso aí, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas já estão acontecendo medidas. Quando eu acho que eu sou meio marciano e acho que isso já devia ter acontecido em todos os lugares, etc., mas pelo menos em um ou outro lugar a coisa acontece. Em particular, na Lituânia, eu não lembro, tem Estônia, Lituânia e... Você que é bom na geografia? São 3 países coladinhos. Qual que é? Estônia, Lituânia e Látvia? Isso. Estônia, Lituânia e Látvia, eu não sei, eu nunca guardo. Mas um deles tinha um pessoal que escreveu aquele programa Skype. Qual que é o país de origem do pessoal que escreveu Skype? Gustavo? Puxa vida. Ô, Marcos. Um desses 3 países aí, lá agora, desde os 5 anos, eles têm computação como uma disciplina com maior proeminência até do que geografia, história e outras disciplinas. Quem já ouviu falar disso, hein? Só levanta a mão, por favor. 2 só. Boa. 2. O fato é o seguinte, gente. É importantíssimo a nossa comunidade se dedicar a essa questão do espaço que a informática vai ter que tomar no espectro das disciplinas de aprendizado. É importantíssimo isso aí. Então, eu estou olhando quase que a cada 2 meses, a cada 3 meses o que tem acontecido lá. Só para vocês terem um sabor do que está acontecendo, as crianças de 5, 6 anos, elas começam aprendendo tabela da verdade. Então, elas aprendem lá que true e true, né? Eles aprendem lá true ou falso, true. Eles aprendem esse tipo de coisa lá. Por volta dos 12 anos, eles aprendem já a linguagem de programação do tipo C, Java, etc. Obviamente, a briga entre linguagens imperativas e funcionais existe lá, e por volta dos 13 anos já aprendem algumas linguagens funcionais. E o fato é que, nesses países aí, gente, a população toda vai saber uma linguagem de programação, ou pelo menos o que é isso, etc., aos 17, 18 anos. Vai saber programar, vai ter competência de programação. Da mesma maneira que todos nós deveríamos saber certos fatos históricos e tudo mais, às vezes a gente sabe, às vezes a gente não sabe, né? Mas são essas formações que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, e eu queria chamar a atenção de vocês aqui que engenharia de software é uma das formações em computação, pode ser um curso de 3.000 horas, etc., onde tem diversos temas, né? Eu queria falar um pouco também sobre o problema de, uma vez que você se forma numa dessas coisas aí, você está formado na área de informática ou computação, vou contar uma breve história para vocês bem breve, essa aí é de segundos. Na Europa eles gostam de falar informática, nos Estados Unidos eles gostam de falar computação. E aqui no Brasil a gente fica vendo esses 2 termos sendo usados, mais porque uma pessoa foi mais exposta ou menos exposta a um ou outro, etc.
Isso tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide aqui foi retirado do sítio na web da SBC. E esse é um tema que não é um tema também dos mais apropriados para a nossa escola aqui, porque essa escola aqui, a temática aqui é a questão das diversas áreas de conhecimento dentro da computação e a inserção em termos de uma graduação e pós-graduação. Então, em particular como área de pesquisa também. Mas eu não resisti em trazer isso aqui para vocês, não, porque eu acho que eu devo apontar isso aqui também, que é o problema do exercício profissional livre, que eu acho muito importante. Essa é a posição da SBC, eu assino embaixo também. Eu acho que vocês devem sempre começar a refazer uma reflexão no ganho e na perda que você tem por ter maior ou menor regulação. A regulação na área de computação, na área de informática, a posição da Sociedade Brasileira de Computação é uma posição que ela deve ser simplesmente um regulamento falando que é proibido regular para outros órgãos de classe. Infelizmente, eu não sei se isso tem acontecido. Flávia, me ajude aí nesse ponto. Às vezes você dá notícia. Até uns 5 anos atrás, era muito comum o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, mandar boleto, mandando quem atua na área de informática e computação pagar anuidade. Ainda está acontecendo? A gente não. Mas, não. Parou. Era muito comum, gente, outros conselhos quererem recolher dinheirinho de quem trabalha na computação. Questão de custo. Questão de custo. Você alocar todo o recurso de informática, por exemplo, apenas com a área de informática? Ô, Hernani, ó, a briga, eu te falo até os nomes. A briga, basicamente, era o CREA, quando alguém falava que era de engenharia de computação, engenharia de software, qualquer coisa, e o pessoal de administração. Existe, só chamando a atenção, desculpe-me se eu estou ensinando o Pai Nosso ao vigário, mas olha só, você tem a questão da organização das profissões, você tem os sindicatos que olham o interesse do trabalhador. E você tem os órgãos de profissão que deveriam olhar os interesses da sociedade, em teoria, com relação àquela atuação profissional. Então, por exemplo, você poderia ter um sindicato dos trabalhadores de informática, que não existe, tá? Existem setorizações, etc. Mas você poderia ter um sindicato dos trabalhadores de informática e você poderia ter um conselho da profissão de informática. Mais ou menos no estilo que existe, por exemplo, vamos dizer, lá no CREA. Você tem os sindicatos de engenheiros civis, sindicatos de engenheiros elétricos, etc. E você tem o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E Arquitetura. Não, a arquitetura agora está separada, né? E você tem essa burocracia aí que, em teoria, deveria ser simplesmente os interesses dos trabalhadores, os interesses da sociedade e assim por diante. Mas não. No final das contas, infelizmente, a estrutura desses órgãos de classe aqui no Brasil, eles só olham para o interesse deles. É uma história triste e penosa. E a posição da SBC é de que não deveria existir nenhum tipo de restrição no exercício profissional na área de computação. Fez sentido? Eu acho engraçado porque é o seguinte, quem regulamenta as regras para a área de tecnologia é qualquer outra área, menos o ponto da tecnologia. Essa discussão é muito extensa, Hernani. Veja, ela é muito importante, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui desse tipo de coisa aqui. Olha, existe a possibilidade da gente conseguir um exercício profissional decente para os trabalhadores, decente para a sociedade brasileira, e cada um tem que, por sua vez, olhar esse tema aí. Eu fico satisfeito que você, pelo menos, ficou alerta para isso aqui, ó. Então, existe essa coisa. Existe essa coisa toda acontecendo e eu acho que a gente também não pode fechar os olhos para isso, tá? Então, isso é uma parte também importante.